Estamos começando mais um programa Zona Esportiva a FUVESMA, programa que tem como finalidade trazer informações do nosso futebol de veterano. Hoje, o nosso convidado especial, Fernando Baios, ele que é coordenador da categoria de 35 anos da FUVESMA. Satisfação recebê-lo aqui, Fernando. Obrigado, Tess. Boa tarde a todos. É um prazer, mais uma vez, estar aqui à frente, representando uma categoria, né, que é o futuro do futebol de veteranos, né? E é uma missão que eu procuro executar com maior orgulho e maior energia, né? Pois é, Fernando, nós acompanhamos de perto esse trabalho que vocês desenvolvem, até com muita atenção, né? Porque até pouco tempo, assim, tínhamos poucas equipes do 35 e, de repente, deu um boom, né? Aumentou o número de equipes participantes, quer dizer, isso dá uma ideia de credibilidade. Primeiro, porque o 35 anos já é uma situação meio adversa para o jogador, principalmente da categoria livre, que ele ainda não se considera veterano, né? Sim. Aí ele vai jogar o veterano, que é uma outra mentalidade, já um pouco diferente do que a categoria livre. E tu tem que ficar nesse limite, nessa fronteira de mostrar para o pessoal o que é o 35 anos, o que é o veterano, um pouco diferente da categoria livre. Dá um pouco mais de trabalho, né, Fernando? É um desafio peculiar, né, da categoria, porque antigamente só tinha a categoria 40 em diante, e aí a galera que está na faixa de idade dos 30, né, ou tinha duas decisões a serem tomadas. Ou aguardava chegar aos 40 para poder ter condições de jogar, ou jogaria até os 40, até 38 anos, 37 na categoria livre, né? E todo mundo sabe aí que depois dos 33, 34, aí as pernas até acompanham a garotada, mas não é na mesma sintonia. Então aí, tipo, a gente começa a jogar mais na experiência do que na vontade, né? Então a categoria 35 tem essa finalidade, né, de ser uma ponte entre a categoria livre e a categoria de veteranos, né, aí contando a partir do 35 até os 70 anos, 75, aí como já está se projetando. Então, é uma mudança de pensamento também importante, né? Eu convivo entre os dois mundos, o livre e o veterano, então a gente são dois mundos bem distintos. Então, a gente tem um veterano que é consolidado, que tem a sua organização, a sua estrutura bem pré-definida, se muda pouca coisa, né? Então tem a sua rotina já há anos, né? Então reunião na segunda, divulgação da rodada ali até quarta-feira, sábado jogo, né? E a gente já tem quem entra na coordenação de uma categoria já sabe o que tem que fazer, não tem muito o que assim desafiar ou inventar, é mais ou menos já está estabelecido. Algumas sugestões são bem-vindas para questões de melhoria e aperfeiçoamento, isso aí é muito importante. E aí o 35 a gente tem o desafio que é a porta de entrada para muitas equipes novas, gerações que estão vindo, né? E aí há um trabalho, né, de poder ali manter, não diminuir, né? Eu tenho a questão também de quem eu vou passar o cargo, né? Porque daqui a pouco eu vou subir para os 40, não, né? A idade chega e a gente tem que também tem que subir os degraus aí e tem que dar oportunidade para temos pessoas fantásticas no nosso meio também que têm plenas condições de realizar um trabalho de grande competência. O 35 tem umas peculiaridades inerentes à própria categoria. E antes, né, existia o envolvimento em geral de todas as categorias em reuniões de decisões e tomadas de medidas, e aí isso também às vezes descontentava um pouco, né, alguns jogadores, alguns dirigentes, porque lá o 50 tem uma peculiaridade, o 35 tem outra, o 60 tem uma peculiaridade, o 35 tem outra. Hoje, com essa ideia foi muito bem bolada da FUVESMA de dividir as categorias com seus coordenadores, suas reuniões próprias, né, suas decisões. Isso ajuda bastante e aí fortaleceu, acho mais, o próprio 35 e deu mais credibilidade
É por aí, eu acho, né, Fernando? Isso, é por aí mesmo. Eu sempre defendo nas reuniões que a alma do negócio da FUVESMA, o que são os membros, né? O que faz a FUVESMA andar é o papel do coordenador. O coordenador, ele tem uma posição privilegiada, ele fica à frente dos diretores de clubes e ao mesmo tempo à frente da diretoria. Então, um bom coordenador, ele consegue amortecer ele filtra muita demanda, né, e consegue fazer com que a diretoria trabalhe da melhor forma, de uma qualidade muito superior, que é o que nós estamos encontrando hoje. Hoje nós estamos colhendo os frutos já, com melhorias, com novidades, né, que agora 2026 já vamos ser contemplados, né, mas tudo isso é um fruto de um trabalho cinético. E o coordenador ali, ele é o elo, né, é muito importante, né, ter um coordenador assim. E eu no começo, no desafio, né, que eu tive 2 desafios, né, voltar à categoria e depois ter um papel a par, né, porque eu era dirigente e Sim. Coordenador, né, ainda sou, né, eu sou dirigente e coordenador e não é toda pessoa que tem um discernimento de separar no momento que tu é o diretor e o momento que tu é coordenador. Tu tem que ter esse em mente, que tu tem que separar, saber se posicionar. Graças a Deus eu consigo ter uma forma de trabalho que eu trago o diretor para dentro do assunto. Eu não chego e delibero para o diretor, tu vai fazer isso e acabou e pronto. Não, eu chego para o diretor, mostro uma situação, problema. Ontem, por exemplo, nós já estávamos discutindo Copa Verão, né? E aí um dos diretores, como vai ser a fórmula de disputa? Eu falei, não, se tu tiver sugestão, coloca a mesa aqui para nós discutirmos, e aí começa a vir as ideias. Aí um dá a sugestão, outro dá outra sugestão. No final a gente, como uma receita de bolo lá, eu tenho o açúcar, tenho a farinha, tenho o ovo, então daqui a pouco a gente faz a mistura, né? Dá certo. E dá certo. E a gente tem uma forma. Quando a gente procura, às vezes até procuro dar umas inovadas nas formas, não ficar aquela coisa maçante, né? Já começa todos contra todos, depois mata, não sei, depende tudo de muitos fatores, né? Depende de datas disponíveis, de campos disponíveis, times que vão participar, quantos times vão ser, qual período que eu tenho que fazer o campeonato. Mas dentro do que nos propõe, eu sempre procuro trazer um debate à tona. É importante tu mostrar para o diretor que ele vai além de uma representação de escudo. Então ele vai auxiliar o coordenador ali, entendeu? Então às vezes eu sinto quando os coordenadores querem, e a maioria ali, quando tu bota o trabalho para debater, eles debatem sem clubismo, sem puxar o assado pro seu lado, e no final a gente tem um produto de qualidade bom, né? Então... Fernando, outro detalhe também, né, que deve ser um dificultador para ti também com os dirigentes, ainda estou falando em termos de dirigente, nem cheguei nos atletas ainda, é o fato de que na categoria livre, o pessoal está acostumado com um trabalho centralizador, né, que é o presidencialismo praticamente, né? Ali quem decide é o presidente sobre todas as situações e detalhes, aí com algum auxílio aqui e ali, mas sempre centraliza. Vocês com a FUVESMA agora, quando ele passa a veterano, tem a tua pessoa ali decidindo a categoria e lá adiante é que vai depois tomar alguma decisão com a diretoria principal, com o presidente, se for necessário. Senão vocês mesmos deliberam ali. Então tem que, até essa adaptação, essa educação tem que fazer com o dirigente. Isso, né? A gente tem ali, eu dentro da coordenação, eu consigo filtrar vários assuntos. Então tem assuntos que morrem em mim ali, chego, converso com o diretor, dá para fazer dessa forma aqui, né? E sempre deixo na mão dele, tu quer, terminamos aqui, se tu não estiver satisfeito, infelizmente vou ter que pegar a tua demanda e encaminhar para a diretoria, né? Provavelmente a deliberação vai ser uma, ou eu posso me enganar também, e a deliberação for outra, mas o meu papel é sempre encaminhar as demandas. Eu não posso me dar o desfrute de prender demanda. Não, isso aí não pode, isso aí
Um coordenador que se preze, ele não faz isso. Então, demanda pode ser do meu adversário, direto, rival. Se ele tem uma demanda, é o direito dele de pegar e encaminhar para a diretoria. Aí lá a diretoria com a sua cúpula vai decidir o que ações vão tomar, né? E com certeza a diretoria, quando se reúne, ela reúne o corpo todo, tem o voz, que isso é muito importante dentro de uma associação. É um coordenador ter voz, né? E assim, claro, né? Eu procuro sempre ter o preparo técnico das minhas opiniões, né? Eu sempre, quando eu estou numa situação problema, eu sempre procuro ser técnico e neutro, não sendo clubista. Então, e isso tu ganha credibilidade, né? Perante a todos. E isso, com certeza, quem ganha é a FUVESMA, né? O futebol em geral, né? Quando você entra com uma postura dessa, de prezar pelo bem da competição. Para chegar a coordenador da categoria, você foi coordenador de uma equipe. Qual era a tua equipe, Fernando? Inicialmente eu estava no Nacional, né? E fiquei, acho que 2 temporadas no Nacional. Depois eu fui uma temporada com o Kennedy, uma com Vitória. Agora atualmente estou no Sintracom, né? Estou lá, né? Sempre a convites, né? Isso que é bom, Tessi, porque a gente... E ainda os convites não param. Isso é muito importante, sabe? Né? Pelo trabalho feito, pela postura, pelas coisas corretas que se propõe a fazer. Graças a Deus, hoje eu vivo um momento muito bom no futebol, né? Eu sempre tenho convites, vem trabalhar comigo. Aí tu tem que, às vezes, né? Às vezes é bom você me partir em 10 aí para pegar um pouco cada time. Não, mas eu tenho o meu lado de diretor, claro, dentro de campo eu sou competitivo, eu quero ganhar, eu quero os 3 pontos. Mas, como eu sempre falo, dentro da honestidade, dentro do regulamento, dentro do mérito, né? Dificilmente eu sou uma pessoa que vou perder um jogo e vou ficar chorando. Não, se o meu adversário conseguiu ganhar por mérito, o mérito é dele, né? Irregularidades podem acontecer? Podem, mas aí a gente tem que ter materialidade e fundamentação. Isso é importante, não só ficar, ele tá, não... Se tu encontra uma irregularidade em determinado time, não sou eu que vou julgar, só pego lá, monto um ofício e encaminha para a diretoria ir lá e eles vão decidir, dentro do amparo do regulamento, né? Então, da minha parte, assim, essa rodagem mais é pelos convites que eu venho recebendo, né? Tipo, agora tem uma semifinal, uma disputa de 3º lugar, então as coisas estão evoluindo. Foi de pior time do campeonato, aí já caí 2 vezes nas quartas de final, agora consegui ir para uma semifinal. E estou feliz no futebol porque com trabalho e consistência as coisas estão vindo. Quem sabe um dia aí levanta o troféu de campeão, mas eu não tenho essa obsessão. Eu sempre falo assim, a vontade a gente tem, isso aí é inegável. Mas aquela obsessão de ser campeão, vai chegar a hora, vai chegar o momento certo. Mas com um trabalho correndo, uma hora você é agraciado, sim. Uma das curiosidades que o pessoal deve ter também, que está nos acompanhando, aí, que não acompanha de perto a FUVESMA, que só acompanha nas beiras de campo ou pelo programa que a gente faz, a pergunta é a seguinte: como é que tu consegue filtrar, como é que tu consegue administrar? Porque a tua equipe, o jogador lá, ele quer vantagens nos horários, nos jogos, e aí eles acham que como coordenador geral da categoria, tu pode dar alguma vantagem para a tua equipe. Como é que tu administra isso aí, Fernando? A gente sempre, como eu separo bem as coisas, né? Atleta é campo, é lá na Casa Mata, quando pega a súmula, ele assina, na pré-eleição e dentro do campo. Decisões de diretoria, com a diretoria, e decisões entre coordenação, diretores e a FUVESMA, lá. Quando eu tenho situações de horário, de campo, de se é mandante ou não, isso aí é uma conversa, diretores da FUVESMA, e transparência. É muito importante ter transparência, né? Ali fazer a projeção, ali auxiliar o Everaldo quando o time que vai jogar, não vai, respeitar a contingência da comissão de campos, né? Era para o time mandar, mas não pode, né? E aí te dá explica para o diretor lá que tu não vai conseguir jogar, né? Por isso. Questão do horário, não interfira, quem define é a comissão de campos. No começo a gente, por não entender o funcionamento da comissão de campos, gerava muito questionamento. Mas com o decorrer do tempo a gente vai entendendo e vai
como é que se diz, vai entrando no modo automático ali, porque o trabalho do pessoal da comissão de campos é de extrema qualidade. Não é tipo, há divergências? Mas é muito pouco. Hoje eu entro num nível que, se eu pegar 10 rodadas, talvez é 1 a 2 questionamentos, mas muito técnicos, muito precisos. Não como no começo. No começo era toda rodada, mas por que tá assim, por que tá assado e tal. Hoje em dia não. Hoje em dia eu consegui passar a mensagem pro diretor, o diretor já não te perturba mais e ele já começa a entender o funcionamento da associação. Isso é muito importante e facilita o trabalho do coordenador, que te dá mais gás e energia para poder atuar de uma forma melhor. Hein? Há quanto tempo tu tá como coordenador do 35, Fernando? 2 anos e meio já. 2 anos e meio já. Estou no 5º campeonato já. 5º campeonato. Quantas equipes tem hoje no 35? Hoje estamos atualmente com 9, né? Participaram dessa última edição. Agora já estamos em fase final, né? Temos aí Sintracom e Floresta decidindo o 3º lugar e Real Camobi Portuguesa, né? Um dado interessante, Tesses, né? Que nesses 5 campeonatos vão ter o 5º campeão inédito. Então é um campeonato. Cada campeonato tem um campeão. Cada campeonato tem um campeão e assim, o mais interessante que é um campeonato que eu consigo mostrar para qualquer dirigente que, se ele tiver organização, saber escolher o seu plantel, né, e ter uma postura de jogo regular durante o campeonato, ele consegue atingir um objetivo maior. Então, se você às vezes olha o primeiro colocado geral, daqui a pouco chega nas quartas, cai. Você fica sem entender. Sim. Mas o 5º colocado passou em 5º, daqui a pouco tá lá na final. E assim, porque é um campeonato que ele é acessível, ele não é carta marcada. Dependendo do andamento do campeonato, você adota estratégia. Daí é mérito de quem? Comissão técnica, grupo. Né? É muito bom dizer, tipo, que nem agora, eu perdi uma semifinal, eu cheguei no meu adversário, não, parabéns, vocês tiveram um grupo. O que fez, sabe, chegar e reconhecer, não, vocês se credenciaram a final porque vocês tiveram um grupo, né? E eu falei pro treinador, e tu soube usar o grupo na hora certa, fazer a reposição na hora certa, isso aí, né? Eram times de mesma força, né? Bem equilibrado, foi 2 jogos equilibradíssimos ali, foi definido no detalhe, o placar não condiz muito com o equilíbrio do jogo, mas foi um jogo equilibrado, só que o que prevaleceu? O grupo se prevaleceu maior que o outro, e isso aí, quando tem um time organizado e com um objetivo, o resultado aparece. E das 5 competições totais aí, houve um aumento no número de equipes, né? Ela tem nunca diminuiu, né? Ela sempre teve entre 8 e 10 equipes, né? Então, a gente logo quando começou na volta tivemos 8, depois do outro ano fomos para 9, mantivemos 9, aí agora no primeiro semestre 9 também, no segundo foi a 10, né? E assim a gente vem tomando. Agora a Copa Verão vamos entrar com 10 times. Já vai aumentar. Assim, a gente não e o mais importante, Tess, a gente está mantendo o número e dando material para as categorias superiores. Então, por exemplo, tinha o 40. Sim, já está alimentando. Isso, 40, e sempre estava oscilando entre 6 ou 7, às vezes 8, às vezes 7, às vezes 6. Agora o último campeonato foi para 10. Já é um fruto já do trabalho do 35. Do trabalho do 35, porque chega a idade, galera, nota, mais de metade do meu time já preenche requisito 40, então vai todo mundo com 40, né? Então, e agora vai ter a verão, eles vão estar ainda com 7 ali, mas ainda, porque vai ser, bem dizer, a primeira Copa Verão com as categorias inferiores, né? É uma pena não ter times do 45, né? O único time que categoria que não vai. Que teve que fazer uma adaptação foi o 45, e só o time do Amigos do Walter, né, que se inscreveu, e aí eles decidiram incorporar junto com 40 ali para poder ter um campeonato. O Copa Verão sempre eu friso que ela é boa para a preparação da temporada. Então, é a hora de tu pegar um campeonato para fazer ajustes no time para preparar para a temporada. Um fruto desse sucesso aí foi o Uberlândia, 40 anos aí. Se preparou, né? E aí, quando eles entraram no campeonato, eles estavam com um time muito encaixado. Não era um time tecnicamente melhor que todos, mas era um time que estava
bem entrosado, bem encaixado, por estarem já jogando há um tempo maior que os concorrentes, já tiveram uma vantagem e quando chegou na hora de decidir, né, conseguiram levantar o título aí. Então, conseguiram se sobressair, porque fruto de um trabalho da preparação no verão. Isso é muito importante. Então, acredito eu agora que um desses frutos aí agora rendeu essa procura, né, de ter um campeonato no verão. Por quê? Porque aí você tem 2 meses para preparar o teu time. Para ajustar tudo, arrumar novos atletas. Isso, adaptar sistema de jogo, né? Às vezes o atleta ele tipo, tem as festas agora, ele dá aquela desandada na maionese ali, né? E aí agora ele tem 2 meses para ir se desintoxicando, melhorando o condicionamento físico, e daí quando viu os campeonatos da FUVESA em março e segundo semestre, o cara já está pronto. Tá pronto ali, e só administrar o físico, né? Fernando, de ano que vem pretende ficar na mesma equipe? Sim, pretendo ficar na mesma equipe, né? A gente já tem um planejamento já para a temporada vamos entrar na Copa Verão, né? Dependendo do desempenho do grupo, a gente vai continuar a ter a temporada, né? Claro, as sondagens a gente tem ali, né? Mas a gente, claro, sempre tem que pensar com carinho, também não podemos fechar a porta, né? E sempre estar pronto para novos desafios também, isso aí nada nos impede, né? Fernando, deixa uma mensagem aí para o pessoal do 35, também o pessoal que está pensando em estar veterano e também os outros das outras categorias aí, a mensagem tua aí sobre a competição. Assim, ao público, né, do 35, né, eu tenho uma forma de agradecimento por confiar na minha pessoa, por saber que o trabalho que nós todos executamos em conjunto faz uma enorme diferença, que o legado está sendo passado. Há uma preocupação com o futuro, com certeza. A gente precisa preparar novos líderes para o 35. Isso aí, para mim, agora, para o ano de 2026, é uma carência muito grande. Eu preciso preparar alguém para assumir um cargo e manter o legado, né? Não só assumir e ficar lá, né? Ele tem que assumir e ter o legado. Também é uma oportunidade também de mostrar, né, o nosso trabalho para atrair mais jovens, né? Porque eles vão ficar velhinhos e eles vão querer jogar futebol, né? E se nós não alimentarmos a nossa porta de entrada de veteranos, que é o 35, né, o futebol vai morrer, né? Porque as idades vão subindo, a vida chega para, né, a fim da vida chega para todo mundo, e se a gente não tiver um irrigamento na base, a gente lá no topo, a gente pode estar meio minguado aí. Tem que ter um investimento sempre na base. Sim. Perfeito, Fernando, muito obrigado, parabéns pelo trabalho desenvolvido, tá? E aí fica o convite, né? O pessoal que ainda está na categoria livre, vão acreditar no veterano, que a competição é muito bem organizada, bem estruturada, aí sob o comando agora, ainda por enquanto, do Fernando, um pouco mais vai para 40, mas quando ele estiver no 35, ele está respondendo pelo esse investimento aí. Um grande abraço a todos, até o próximo programa.